Eleições 2026. Está conectado conosco, conversa agora com a Rádio Cidade em Dia e com Santa Catarina, ex-ministro da República, ex-deputado federal de longa trajetória política no Brasil e que apresentou nos últimos meses o seu nome como pré-candidato à presidência da República, Aldo Rebelo, que além de tudo é jornalista. Nosso colega Aldo Rebelo, satisfação tê-lo conosco aqui na Rádio Cidade, bom dia. Bom dia, Denis Luciano, bom dia aos internautas e ouvintes da Rádio Cidade, bom dia a Santa Catarina, bom dia a Criciúma, bom dia ao sul do nosso querido estado de Santa Catarina. Um abraço. Uma honra tê-lo conosco. Bem, vamos começar pela situação mais urgente. O que aconteceu com a pré-candidatura do Aldo Rebelo que, de repente, deixou de ser considerado pelo Partido Democracia Cristã? O que houve, Aldo? O Denis Luciano, me permita dizer que a situação do Brasil é muito mais urgente do que a minha pré-candidatura. A minha pré-candidatura pode ser judicializada. Por quê? Porque eu fui convidado pelo partido com essa missão específica de ser pré-candidato a presidente. No primeiro momento eu rejeitei, porque tinha outros planos, mas depois de muita conversa eu resolvi aceitar o desafio, apresentar uma agenda para o Brasil. E, mais do que surpreendentemente, o presidente do partido anuncia pelos jornais a pré-candidatura do ex-ministro Joaquim Barbosa, que até o momento não aceitou essa pré-candidatura, não se pronunciou, teve um desempenho abaixo da crítica nas pesquisas, ou seja, na espontânea deu zero a pré-candidatura não oficializada do ex-ministro Joaquim Barbosa. Eu conheço o Joaquim Barbosa, conheço não só da vida jurídica, mas partidária. Nós frequentamos o mesmo partido em 2018, que era o PSB. Ele chegou a ser convidado para ser pré-candidato, não chegou a aceitar, mas renunciou logo em seguida, e é uma trajetória muito sinuosa nessa questão partidária do ex-ministro Joaquim Barbosa. Não estou discutindo aqui os méritos jurídicos, embora tenha também sido, na época, acusado de abusar muito da sua condição de juiz da Suprema Corte, na forma como conduziu a investigação. Mas isso são problemas que não estão no viés da vida partidária. Na vida partidária é uma vida errática. Não acredito que vá ser candidato, não acredito. Não acredito que vá oficializar ou se manifestar aceitando essa pré-candidatura, o que não aconteceu até hoje. E se o dirigente do partido produzir ou construir qualquer óbice, naturalmente, como tudo no Brasil, será judicializado. Eu prossigo com a minha agenda de pré-candidato. O partido, em várias unidades estaduais, já disse que não aceita Joaquim Barbosa. Em São Paulo, por exemplo, o presidente do partido declarou que Joaquim Barbosa é inapoiável. Lá em Roraima, o presidente nacional foi recebido de forma até agressiva pelos dirigentes do partido lá no estado de Roraima. Outras unidades já declararam que não aceitam essa pré-candidatura. Então, criou-se um problema e talvez tenha que se recorrer à justiça. Enquanto isso, eu vou prosseguir com a minha jornada, com a minha campanha, já que tenho uma espécie de contrato com o partido quando fui convidado para essa pré-candidatura. Mas no Brasil, infelizmente, tanto a vida partidária como a vida institucional, hoje, são carregadas de muita insegurança e muita incerteza. Bom, Aldo, fala-se, pelo menos ouvimos aqui por Santa Catarina, que essa guinada que o presidente João Caldas deu na opção do partido teria relação com algumas de suas falas, algumas de suas defesas, de suas pautas que não teriam ido muito ao gosto do presidente. Aconteceu algo assim, Aldo? Eu tenho uma crítica muito forte contra a atividade política do Supremo Tribunal Federal, mas manifesto isso desde antes de me filiar à Democracia Cristã. Eu já manifestava essa ideia de que nós não temos um Supremo Tribunal Federal, nós temos um tribunal político, nós temos um Supremo que se considera a instituição política mais importante do país, invadindo atribuições do Congresso Nacional, invadindo atribuições do Poder Executivo. Mas isso é evidente, isso não é um julgamento pessoal de ministros do Supremo, conheço vários deles, tenho relação
ou relações pessoais com vários deles. O problema é institucional, é o Supremo substituir o Congresso. Hoje em dia só há CPI se o Supremo decidir que há. Só há convocado numa CPI se o Supremo decidir que há. Se o Supremo decidir que não, não é o Congresso que decide mais sobre CPI. Não é o Congresso que decide mais sobre matéria tributária. Se o Congresso vota uma resolução dizendo que não vale o imposto sobre operações financeiras, que é uma matéria essencialmente congressual, a matéria tributária, o Supremo pode decidir ao contrário. O presidente da República contingencia o orçamento dos ministérios A, B, C, D, E, F, etc. O Supremo diz o que é que não pode contingenciar. Decidiu sobre matéria do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, muitas vezes cometendo abusos, como cometeu no caso do julgamento daqueles arruaceiros do 8 de janeiro, qualificar aquilo de tentativa de golpe de Estado. Evidentemente que é um abuso. Agora, se isso feriu suscetibilidades do presidente do partido, principalmente depois da revelação de uma situação lá na prefeitura de Maceió, envolvendo a compra de títulos do Banco Master pela prefeitura, pelo Instituto de Previdência da Prefeitura, e esse processo está no Supremo, aí apareceu essa pré-candidatura do ex-ministro Joaquim Barbosa. Mas as minhas críticas ao Supremo não são pessoais, não são adjetivadas, são críticas institucionais e procedentes. E digo ainda mais, o próximo presidente da República ou apresenta no primeiro dia um emendão, uma emenda à Constituição, que revogue ou que faça a modificação de todos os artigos, de todos os parágrafos, de todos os incisos que impuderam o Supremo para substituir ou usurpar atribuições do Executivo e do Legislativo, o Brasil é um país ingovernável. Essa é que é a verdade. Essa semana nós tivemos uma decisão do Supremo depois de quantos anos? De 11 anos. De 11 anos, o Supremo decidiu que uma medida provisória do presidente Temer tem validade para a construção da Ferrogrão, a ferrovia mais essencial da nossa economia, foi barrada por uma decisão do Supremo. Por que o Supremo vai se meter em construção de ferrovia? O Supremo, um dia desse, resolveu dizer que a vaquejada não é constitucional. O que é que o Supremo tem a ver com vaquejada? Isso é uma matéria do Congresso. O Supremo deveria desconhecer a matéria e dizer aos autores da ação, que é um promotor lá do Ceará, essa matéria de vaquejada não é do Supremo, isso não é matéria constitucional. Ou se apresenta, meu prezado Luciano, uma emenda à Constituição que reorganize a relação entre os poderes, ou nós vamos ter mais um presidente da República ornamental que vai, na verdade, assistir o país ser governado pelo Supremo, pelo Congresso, pelo Ministério Público, pelo IBAMA, pela FUNAI, ou por qualquer uma dessas corporações. Vocês têm isso aí em Santa Catarina, na BR-101, na ação da FUNAI em terras indígenas. Ninguém tem mais paz para produzir no Brasil. E o Supremo apoia todo tipo de ação, de ONG, de organização não governamental, de Ministério Público, de qualquer um que queira parar o país. Ou você para o Supremo, ou o Supremo para o Brasil. Essa que é a questão. Se isso, no DC, gerou preocupações, sinceramente, não posso mudar aquilo que eu sempre tenho dito. Bom, Aldo, estamos conversando aqui com o pré-candidato à presidência da República, Aldo Rebelo. Pelo que o senhor fala do Supremo, e deixa muito claro essa questão de reorganizar a relação entre os poderes, o que é muito interessante, mas o senhor defende, por exemplo, o impeachment de ministros do Supremo ou não? Ô, Denis Luciano, você sabe quantos presidentes da República já sofreram impeachment no Brasil? 2. Pelo menos 2. É. E o impeachment foi até o fim. Afastaram o presidente Fernando Collor. A acusação era uma Belina, um carro daquele tempo, nem me lembro o que era. Coitado do Collor. Vai ver hoje perto do Banco Master. O Collor era uma Madre Teresa de Calcutá, perto do que acontece hoje. Depois afastaram a presidente Dilma, foi impedida. O que era o crime da presidente Dilma? Não era nada de pessoal, era uma tal de pedalada, que até hoje ninguém sabe o que é. Agora, se presidente da República, deputado, eu era presidente da Câmara, o deputado Roberto Jefferson foi cassado. O deputado José Dirceu, que era um ministro poderoso, Casa Civil, líder importante, foi cassado. Eu era presidente da Câmara, outros foram cassados. Ex-presidentes da Câmara, como Ibsen Pinheiro, foi cassado.
Agora, se houver o problema, haver o crime de responsabilidade. Se houver o crime de responsabilidade previsto na Constituição para agentes públicos qualificados, sejam eles presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães renunciou para não ser cassado, ou deputado, ou senador, ou ministro do Supremo, caracterizado o crime de responsabilidade, a lei deve valer para todos. Ou então vale para uns, vale para o presidente da República e não vale para o ministro do Supremo. Por favor, isso aí não pode ser uma lei de isonomia para os agentes públicos. O problema é haver o crime de responsabilidade ou não. Certo. Bem, e voltando ao cenário macro político nacional, o Aldo Rebelo mencionou há pouco a vida partidária errática, por exemplo, usando como exemplo aqui do ex-ministro Joaquim Barbosa. O senhor ficou nacionalmente conhecido como um dirigente máximo do PCdoB, pelo qual foi ministro algumas vezes, participou dos governos do PT, inclusive, esteve muito próximo, e depois rodou por outros partidos, chegando agora ao DC. O que mudou? O que houve com o Aldo Rebelo que fez essa guinada político-partidária? O que aconteceu nesse meio tempo, Aldo? O que é que houve também com os partidos? A pergunta tem que ter reciprocidade. O que houve comigo e o que houve com o PCdoB. Eu saí do PCdoB e recebi uma carta de elogio da presidente do partido, de reconhecimento pelos serviços prestados. Por quê? Porque Denis Luciano, passar 40 anos na vida pública, fui vereador em São Paulo, fui secretário municipal em São Paulo, fui secretário estadual, fui chefe da Casa Civil em São Paulo, passei por 4 ministérios em momentos importantes, fui ministro da Defesa, de 2015 a 2016, fui ministro por 4 anos preparando a Copa e a Olimpíada. Fui, inclusive, várias vezes aí a Santa Catarina para ver se levávamos uma seleção para fazer a pré-temporada em Santa Catarina. Fui ministro da coordenação política, fui ministro da ciência e tecnologia, fui presidente da Câmara dos Deputados. Sabe quantas contas minhas foram rejeitadas no Tribunal de Contas? Nenhuma, 0. Sabe quantas ações eu tive no Supremo Tribunal Federal? Nenhuma. Sabe quantos processos eu tive ou tenho no Supremo Tribunal Federal? Nenhum. Ou seja, eu tenho uma vida limpa. Isso hoje no Brasil, infelizmente, é uma raridade. O sujeito se candidata a vereador, nem bem é eleito, já tem um processo nas costas, já tem uma emenda fantasma, já tem um caso mal assombrado numa administração. Eu não, administrei, fui gestor de bilhões e bilhões de reais. Graças a Deus, nunca dei a um partido ou a um governo nenhuma decepção por isso. Sou grato pela confiança que recebi do presidente Lula e da presidente Dilma, mas eles também têm gratidão por mim, porque fui um gestor eficiente, deixei os meus ministérios melhor do que encontrei e nunca criei um problema numa prestação de contas, numa acusação para eles. Agora, os partidos mudaram também. O Denis Luciano, eu sou um homem do interior de Alagoas. Nasci na roça, nasci de parteira, de uma família da zona rural. Minha mãe é do campo, meu avô era do campo, meu bisavô era do campo, meu trisavô era do campo. Eu tenho 200 anos de ligações com o campo, com a roça. Nasci de parteira, fui alfabetizado numa escola rural. Portanto, a minha formação é de um homem conservador na questão dos costumes, do comportamento. Eu não preciso dizer mais do que isso. Fui criado numa família católica, fui batizado, fui crismado, com todos esses valores. A minha opção por um partido de esquerda era por causa da democracia. No regime militar, lutar pela liberdade, lutar pela anistia. Naquele tempo podia se lutar pela anistia para todo mundo. Hoje não. Você tem que saber se a anistia beneficia os seus ou beneficia os outros. Lutei pela liberdade de imprensa, lutei pelo desenvolvimento do Brasil e sempre fui nacionalista, democrático. Depois que uma parte da esquerda enveredou por essa agenda dos costumes, do comportamento, onde a ideologia foi substituída pela biologia, pela cor da pele, pelo gênero, pela orientação sexual, eu respeito tudo isso, mas a minha agenda não é essa, tá certo? A minha agenda é o desenvolvimento do Brasil. Não estou preocupado com a orientação sexual de quem vive em Criciúma.
com a cor da pele de quem vive em Criciúma. Eu estou preocupado com o destino de Criciúma, com a transição industrial de Criciúma, com a infraestrutura de Criciúma, com o sistema de portos, de ferrovias, de rodovias, com essa Universidade do Extremo Sul, se ela está gerando conhecimento para o desenvolvimento de Santa Catarina e de Criciúma. Eu quero saber se a cor da pele é importante. Isso tudo bem, cada um cuida de si. Se Santa Catarina tem disputa entre homem e mulher, é importante promover as mulheres. Agora, isso não é o fundamental. Quando a esquerda enveredou para essa agenda, eu me afastei. Agora, não me afastei brigando, disputando. Eu não fui ameaçado no partido, pelo contrário, recebi elogios e fui procurar o meu rumo. Qual é o meu rumo? É o rumo de ontem. É o rumo do desenvolvimento, é o rumo da redução das desigualdades. Eu era do PCdoB, fui relator do Código Florestal, andei Santa Catarina inteiro, fiz audiências públicas aí no interior, nesses pequenos proprietários, acossados pelos órgãos ambientais. Critiquei a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Na época, critiquei também a ação da FUNAI aí em Santa Catarina. Fui relator da lei dos transgênicos, tudo isso eu estava no PCdoB. Será que isso seria possível hoje? Eu não sei se isso seria possível hoje, porque veja o caso do presidente Lula, Denis Luciano. Qual é o problema do presidente Lula? Ele tem um Congresso que é conservador no comportamento e nos costumes, mas a agenda do governo dele é uma agenda liberal no comportamento e nos costumes, em choque com o Congresso. Aí você vai para a economia. Qual é a agenda do Congresso? O desenvolvimento. Os deputados de Santa Catarina querem desenvolvimento, os do Amapá querem desenvolvimento, os do Amazonas querem desenvolvimento, querem explorar a margem equatorial, não só no Amapá, mas aí na fronteira em Pelotas, no Rio Grande do Sul, querem a ferrogrão, querem rodovia, querem hidrovia, querem hidrelétrica, querem tudo. E o que o governo faz? Para tudo, congela, entrega a agenda do país à dona Marina, que saiu lá do Acre, com a Índia Guajajara, e vieram aqui para onde? Para São Paulo. Qual é a aldeia da Índia Guajajara? Não é lá no Maranhão, no Pará, é aqui na Faria Lima, aqui em São Paulo, tá certo? Com as madames da Faria Lima. Qual é a base da dona Marina para se eleger deputada? Aqui em São Paulo, nos Jardins. Saiu do Acre e veio para aqui. Guajajara é deputada por São Paulo, a Marina é deputada por São Paulo, tem domicílio em São Paulo, vivem em São Paulo, moram no conforto de São Paulo e deixaram a Amazônia para lá, com os piores indicadores sociais do Brasil. Não permite que a Amazônia tenha uma hidrovia, uma ferrovia, uma rodovia. Tudo isso é bloqueado para essas madames ficarem aqui em São Paulo dizendo que a Amazônia é um paraíso. Eu pergunto, paraíso para quem? Eu conheço o Denis Luciano na Amazônia como a palma da minha mão. Atravessei aquela Transamazônica inteira de carro dirigindo, na lama, na chuva, para ver como vive aquela população. Vocês sabem onde é que estão as maiores taxas de analfabetismo do Brasil? Numa cidade indígena, lá de Roraima, o Iramutã, que eu conheço. 90% da população é indígena, o prefeito é índio, o vereador é índio, o secretário é índio. É a maior taxa de analfabetismo, segundo o IBGE. Por quê? Porque o índio não pode nem aprender português para não mudar a sua cultura. Por favor, né? É isso que me levou a esse afastamento, mas eu penso como sempre pensei. Como pensei no meu curso primário lá em Alagoas, na Escola Técnica Agrícola, que é defender a democracia, a liberdade, defender o meu país, defender o desenvolvimento e defender os mais pobres, uma educação melhor para que as pessoas tenham pelo menos uma promessa de democracia em Santa Catarina, em Criciúma e no Brasil. Aldo Rebelo, sua avaliação desse episódio de agora, Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Olha, me perguntaram aqui na entrevista na Rede Bandeirantes se o Flávio deveria retirar a candidatura em função desse episódio. O que eu disse foi o seguinte: esse episódio vai nivelar as eleições do Brasil numa eleição que vai ser disputada na lama, com acusações de tudo quanto é lado. Mas eu registrei que o presidente Lula enfrentou uma situação muito mais adversa. Eu era líder do governo, depois presidente da Câmara, na época do mensalão, quando foram julgados aqueles deputados envolvidos no mensalão. Depois veio o Petrolão, também uma situação muito difícil, prisões, acusação. O próprio presidente Lula foi preso, foi condenado, passou lá quase 2 anos preso, saiu da prisão, foi reabilitado para as eleições, entrou nas eleições e ganhou a eleição. Eu digo, por que é que o outro ia renunciar?
se o adversário passou por uma situação muito mais difícil, né, do ponto de vista dos escândalos e da repercussão deles e do alcance desses escândalos. Então, eu creio que essa eleição vai ser disputada com base na rejeição entre os candidatos. Claro que o PT vai usar esse drama aí do Vocaro, os áudios, as conversas, o filme, etc. Mas o outro lado vai usar de volta, vai trazer o Petrolão, vai trazer o Mensalão, vai ainda atrás desse escândalo do INSS, que está um pouco na sombra, mas é uma casa mal assombrada que vai aparecer na campanha. Então, você vai ter aqui uma disputa, como foi a final do Campeonato Paulista de 1950, conhecido como o Jogo da Lama. Palmeiras e São Paulo disputaram uma final num Pacaembu totalmente enlameado. Em 10 minutos, o juiz não sabia mais qual era a cor da camisa dos dois times. Estava tudo na lama. Para saber quem era o jogador do Palmeiras de São Paulo, tinha que olhar de perto, porque a lama tomou conta de tudo. Então, vamos ter, Denis Luciano, uma eleição na lama. Essa é a situação. Porque é o seguinte, com honrosas exceções, talvez a minha e a sua e mais meia dúzia, é difícil achar que ele não esteja envolvido nesse caso do Banco Master, tá certo? Ele botou todo mundo na roda, botou o executivo, botou o legislativo, botou o judiciário. Eu acho que escapa pouca gente nesse mundo da política. Eu, graças a Deus, escapo dessa tarrafa, dessa rede do Banco Master, pelo amor de Deus. Ô Aldo, qual é a sua avaliação do presidente Lula, enquanto desempenho dele e para os muitos que questionam até a probidade do Lula? O Lula é um homem honesto? O Denis Luciano, eu fui ministro do presidente Lula, fui líder do governo, o primeiro líder do governo dele. Trabalhamos lá para fazer as reformas, a reforma da Previdência que foi feita naquela época, aprovar os projetos que eram importantes para o país. Havia diálogo com a oposição, os líderes da oposição mantinham inclusive o senador Jorge Borrauser, com quem eu conversava permanentemente, sobre a dupla agenda. Eu digo, olha, tem uma agenda que é da oposição. Isso é uma agenda sagrada na democracia. A oposição é para fazer oposição, governo que governe. Agora, há uma outra agenda, que é a agenda do interesse nacional. Essa agenda não é da oposição, não é do governo. Essa agenda é do país, essa agenda é do povo. E nós nos entendemos. Eu atendia as propostas, os projetos que a oposição julgava importantes, indicava, quando eu precisava votar o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, Denis Luciano, isso hoje era impossível. Eu indiquei 2 deputados de alta competitividade, competência, aliás, da oposição, para liderar o projeto. O deputado Luiz Carlos Raul, que era do PSDB do Paraná, e o deputado Carlos Merles, do PFL, de Minas Gerais. Um foi o presidente e o outro foi o relator do Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Isso era possível. Então, o presidente Lula tinha tolerância. O presidente Lula aceitava que um líder da agricultura, como Roberto Rodrigues, fosse seu ministro. O presidente Lula aceitava que um líder empresarial, como Luiz Furlan, acho que é aí de Santa Catarina, até da Fiesp, fosse o ministro da Indústria e Comércio, um grande líder industrial da Fiesp. E aceitava que nós votássemos a lei dos transgênicos, derrotando a Marina Silva. Eu era o relator e líder do governo. Ou seja, havia tolerância, havia capacidade de conviver. Eu acho que depois da prisão, o presidente Lula perdeu essa capacidade, voltou um homem magoado, um homem atormentado, um homem vingativo. E acho que isso é um mal para ele, é um mal para o governo, e é principalmente o mal para o país, porque o presidente da República não é eleito para perseguir os seus adversários, para jurar que vai colocá-los na prisão. O presidente Lula, o presidente da República, tem que estar acima disso. Ele é o presidente de todos depois de eleito. Ele é o presidente dos que votaram nele e dos que não votaram. O destino de todos vai depender das ações, do comportamento e das atitudes do presidente da República. Eu acho que o presidente Lula perdeu essa dimensão. Talvez não aceite, diferentemente de Mandela,
Porque o problema do Mandela, qual era? O Mandela, em qualquer lugar que chegasse, as pessoas todas, 100%, iam achar que ele era inocente. E no Brasil, essa condição, talvez o presidente Lula não disponha. E acho que isso pode deixá-lo magoado, e acho que isso é um mal para ele, para o governo e para o Brasil. Você pode ganhar uma eleição num país dividido, Denis Luciano, mas governar o país dividido é muito difícil. Bom, já que lhe perguntei do Lula, lhe pergunto do Jair Bolsonaro. O senhor o considera um injustiçado? Defende a anistia para os envolvidos no 8 de janeiro? Qual é a sua visão desse episódio e da figura Jair Bolsonaro? Claro que é injustiçado, não tenha dúvida nenhuma. O processo por acusação de golpe é um processo para tirá-lo da eleição, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas o Supremo, exatamente abordando a divisão do país, ele faz o que quer. Por quê? Vamos fazer justiça. O que aconteceu no passado? Não estou aqui julgando o mérito da questão, se o presidente Lula era inocente ou não. O que eu estou dizendo é que havia ainda uma última instância de recurso quando o presidente Lula foi preso. O processo não havia transitado em julgado. A condenação era no 2º grau, no tribunal aí de Porto Alegre. Havia o recurso ao Supremo, que é o 3º grau. Não foi permitido. O Supremo interpretou que o condenado poderia ser recolhido da prisão, mesmo tendo ainda o recurso, mesmo não transitando em julgado o processo. Então, ele foi preso com o recurso ainda no Supremo. E isso eu considerei que foi, naturalmente, um atropelo da Constituição e foi uma decisão para tirá-lo do processo eleitoral. Eu não tenho dúvida disso. Não estou julgando aqui culpa ou inocência, estou julgando processo legal. O processo foi para tirá-lo da eleição. Chega agora, o presidente Bolsonaro está nos Estados Unidos, acontece aqui uma arruaça, que é caracterizada como uma tentativa de golpe, porque era a única forma de ligá-lo a essa ação. Porque se fosse simplesmente uma arruaça, como eu pude acompanhar quando eu era presidente da Câmara, que 680 sem terra invadiram a Câmara, quebraram tudo, e eu dei voz de prisão a todos eles, todos foram presos, mas eu não disse que eram golpistas, eu disse que eram arruaceiros, não chamei de terroristas, nem de golpistas. No caso do presidente Bolsonaro, eu acho que a ideia era tirá-lo da eleição. Ele liderava as pesquisas. Tirá-lo da eleição precisava de um crime político. Aí disseram, não, foi uma tentativa de golpe. Qual é a materialidade da tentativa de golpe? O Denis Luciano, é aquela reunião filmada, documentada? Eu te digo o seguinte, aquele documento protegia uma possibilidade de uma ação do Poder Executivo, que era o estado de defesa, estado de sítio, uma figura lá da Constituição. Era um documento. Não era uma proposta de golpe, era um documento propondo alguma coisa que tem amparo na Constituição. Eu era ministro da Defesa, se a presidente Dilma me pedisse um documento daquele, eu teria feito. Teria feito por quê? Porque tem base na Constituição, ela nunca me pediu, nunca cogitou de um documento daquele. Mas se ela me pedisse, eu como ministro da Defesa teria feito. Aí ia ser o quê? Um crime, uma tentativa de golpe, alguma coisa que está na Constituição? Agora não, mas pensaram em golpe. Denis Luciano, se você for olhar quem pensa em golpe no Brasil, vai escapar muito pouca gente, tá certo? Quem pensar. Agora, quem pensar em golpe, quem propõe um golpe e quem organiza um golpe que não tinha nenhum apoio institucional. Não conheço nenhum prefeito que estivesse apoiando o golpe, nenhum vereador, nenhum deputado, nenhuma emissora de rádio, nenhuma unidade militar importante, nenhuma embaixada importante, nenhum partido importante, nenhum governador. Você olha para 64, sim, ali foi um golpe. Por quê? Porque havia apoio institucional. Apoio do governador de São Paulo, do governador de Minas, do governador do Rio, Guanabara na época, do governador do Rio Grande do Sul, dos principais partidos políticos, das principais lideranças. O presidente Juscelino apoiou o golpe. Juscelino Kubitschek apoiou o golpe, Ulisses Guimarães apoiou o golpe, a Embaixada Americana apoiou o golpe, os empresários de São Paulo apoiaram o golpe. Ou seja, a CNBB não foi o padre da paróquia de Pomerode. Não, foi a CNBB que apoiou o golpe. Isso foi um golpe. Os militares, os chefes militares, aquilo do 8 de janeiro, aquele documento, não, por favor, respeite essa instituição golpe, que tem tradição no mundo.
mas que não é organizada daquela forma. O Denis, Luciano, não. Claro que era para tirá-lo da eleição, e conseguiram, e tiraram, e aqui no Supremo, hoje o eleitor importa pouco. Quem decide se um prefeito, um governador, um deputado pode continuar, são essas instituições, essas corporações. É o Ministério Público, é o Tribunal Regional Eleitoral, é o Supremo Tribunal Federal. Democracia. Essa democracia, Denis, já caçou mais mandato no Brasil do que o regime militar. Essa que é a verdade. Bom, nós começamos a conversa com o Aldo Rebelo dizendo que a situação do Brasil é muito mais urgente que a sua questão partidária. Então eu lhe pergunto por fim, Aldo, o que é mais urgente no Brasil nesse momento que tem que estar no ponto número 1 da agenda do próximo presidente? Em primeiro lugar, Denis, Luciano, é a ideia, o diagnóstico de que o Brasil é um país rico e interditado. Essa que é a verdade. O Brasil não é um país pobre. O Brasil é a maior fronteira mineral do mundo. O Brasil é a maior fronteira da agroindústria do mundo. O Brasil é a maior fronteira de energia do mundo. Denis, o Brasil tem petróleo de Pelotas até a fronteira com o Amapá. O Brasil tem carvão, aí em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. O Brasil tem terras raras. Nós viveremos, nós não, que não vamos viver o século inteiro, mas a humanidade viverá o século das terras raras. E no século das terras raras, qual é o país das terras raras? O país das terras raras é o Brasil. O Brasil tem terras raras em todo o seu território, aqui no sul de Minas, em Goiás, na Amazônia. Mas o Brasil é um país interditado. Interditado na sua fronteira agrícola, na sua fronteira mineral, na sua fronteira de biodiversidade, na sua fronteira de energia. O Brasil é interditado na sua infraestrutura. O Brasil é parado numa obra da BR-101 para duplicar. Eu me lembro do trabalho, quando era ministro, para ajudar a prefeita Angela Min a fazer uma pequena via ligando o aeroporto de Florianópolis ao centro da cidade. Perdemos investimento por causa disso. A Copa não foi uma parte para Santa Catarina por causa de infraestrutura, de dificuldades de transporte. Isso tudo é um país interditado. Se o país é interditado, a Ferrogrão é interditada, a hidrovia é interditada, a rodovia é interditada, o porto é interditado. Santa Catarina e Criciúma provam isso. Se não houver solução de infraestrutura, a transição para a indústria moderna de Criciúma vai ser dificultada. Então, o remédio é desinterditar o Brasil. Como é que desinterdita? Uma emenda à Constituição que retire do Supremo a capacidade de interditar o país, que retire do Ministério Público, do juiz de primeiro grau, do IBAMA, da FUNAI. Você tem que criar uma autoridade única de licenciamento, porque você não sabe se uma obra é licenciada aqui no Brasil em 5 anos ou em 50. Você tem que tirar da FUNAI o poder de demarcar a terra indígena. A FUNAI vai dar uma opinião, vai fazer um laudo. Agora, quem vai decidir é uma autoridade independente. Não é um funcionário da FUNAI que quer demarcar a terra indígena onde não tem índio, que cria essa situação insustentável de insegurança, de instabilidade no campo brasileiro. Porque se um fiscal da FUNAI passar na porta de uma propriedade, essa propriedade não vale mais nada, tá certo? Se o fiscal do IBAMA passa na porta, ela pode virar uma unidade de conservação. Então tem que desinterditar o Brasil e tem que fazer um governo de união nacional. Ah, o senhor acha que pode ter um governo de união nacional? Eu acho, porque os problemas unem o Brasil. Quando alguém é assaltado, o assaltante não pergunta em quem ele votou. Quando a gasolina aumenta, não tem duas bombas no posto, uma para quem votou no candidato, outra no outro. O preço do supermercado é o mesmo para todo mundo. Então você tem que ter as diferenças, tudo bem, continuaremos a ter as diferenças, mas o país tem que ter um denominador comum. O Dom Pedro II criou lá, numa época, um Ministério da Conciliação, para acabar com a onda de guerras civis que assolaram o país. Foi quando o Brasil conheceu um período de desenvolvimento, de construção de ferrovias. O Brasil precisa de um Ministério da Conciliação, de um governo de conciliação, de união nacional, para tratar as divergências que continuarão existindo, mas para tratar aquilo que pode unir o país. Ninguém quer dividir o país entre esquerda e direita. O pai de família quer pagar as contas dele, o aluguel, a feira, a farmácia, a escola do filho, o condomínio. Ele quer saber se é de esquerda ou de direita. Isso muda. Lula já teve 70% dos votos em Santa Catarina, Bolsonaro já teve 70%, ou seja, quase isso em Santa Catarina.
Então é o seguinte, o Nordeste votava no PFL, depois votou no PT, o Sul votava no Brizola, depois votou no Bolsonaro, e o país não pode ser dividido assim. O país tem que se unir em torno do que é importante para o país. Aldo Rebelo, pré-candidato à presidência da República, uma honra ouvi-lo aqui. Muito obrigado por sua atenção, recebendo diversas referências da nossa audiência aqui no Sul Catarinense. Lhe agradeço, até uma próxima oportunidade. Sucesso na jornada, Aldo. Muito obrigado, Denis Luciano, e até breve. Até breve. Um grande abraço. Aldo Rebelo, pré-candidato à presidência da República, fez aqui um relato sobre a sua visão de Brasil, sobre as suas experiências, sobre a sua visão política, sobre as suas prioridades para o país, nessa entrevista exclusiva para a Rádio Cidade em Dia, obtida pelo nosso produtor João Safi.